Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da US, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 29 de janeiro de 2023, o programa Momento Espírita de número 939. Momento Espírita que é sempre transmitido através das redes sociais da US, Facebook. A nossa página é US, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também através do YouTube. Para encontrar o nosso canal do YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita US São Carlos. Sempre aos domingos e sempre a partir das 8h30. Bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo, nós estamos aqui prazerosamente recebendo na condição de convidado Raul Franco. O Raul é de Araraquara, é promotor de justiça aposentado e é também palestrante espírita. Raul, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite mais uma vez. Bom dia. Muito bom dia, Beto. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. É um prazer muito grande. Sempre gosto muito de participar aqui do programa, ter essa oportunidade de refletir algum assunto interessante proposto pela doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que todos nós queremos aprender melhor. Então, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso e você sabe, Raul, já esteve em várias oportunidades na condição de convidado do Momento Espírita e nós sempre iniciamos por uma prece e você está convidado para fazê-la. Vamos, então, concentrar-nos pura e maravilhosa, excelsa de Jesus. Vamos pedir que Jesus e toda a espiritualidade amiga abençoe os nossos lares, as nossas famílias, a nossa comunidade, as pessoas que fazem parte da nossa vida. Que abençoe também e que traga um lenitivo para as dores de todos aqueles que sofrem nos hospitais, sofrem num leito, sofrem nos presídios, sofrem nos lugares de devassidão e de pobreza. Que sejam todos abençoados e que Jesus nos dê a oportunidade de levar até eles o nosso consolo e o nosso esforço de caridade. Vamos pedir também que nos ajude na reflexão deste dia, para que possamos aprender e incorporar esses ensinamentos à nossa vida, para que possamos viver assim, dignamente, vivendo melhor, de acordo com aquilo que estamos aprendendo. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo o programa estará abordando o tema É possível prever o futuro? Momento Mensagem de hoje nos trará Renúncia, uma mensagem de Emmanuel por meio da psicografia de Chico Xavier. E a participação de você, ouvinte, amigo ouvinte, pode se dar e deve se dar, na nossa opinião, ficamos muito felizes quando vocês participam, através do nosso WhatsApp. Anote aí se ainda não o tem, DDD 16 99316 1147. Repetindo, DDD 16 99316 1147. Ou ainda, você pode participar através das redes sociais. Já declinamos aqui a página nossa no Facebook, Use União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e para encontrar o nosso canal no YouTube, basta digitar na busca do próprio YouTube Momento Espírita Use São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para fazerem perguntas, tecerem comentários, sugerirem temas a serem abordados nos programas vindouros, para fazerem perguntas, e nós aqui fazemos uma ressalva que as perguntas que são feitas num programa são respondidas no programa subsequente. Então, você que perguntar hoje, fique ligadinho ou ligadinha no próximo domingo, a partir das 8h30, e você certamente terá sua resposta. E, desde já, muito obrigado por suas participações. E, a partir desse instante, nós vamos reabrir o microfone e as câmeras de Raul Franco, nosso convidado da manhã, que vai desdobrar para todos nós o tema desse domingo. É possível prever o futuro?
Raul, fique à vontade. Vamos lá, prazer estar aqui com vocês para refletir mais esse tema também abordado pela doutrina espírita. Veja, se você olha hoje para a sua vida, você pode se indagar do que vai acontecer daqui a algumas horas, do que será a sua vida amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo mês. Como é que serão as suas realizações? Como é que serão os seus negócios? Como é que serão os seus relacionamentos nesse ano ou no ano que vem, né? Sempre nesse começo de ano, as pessoas realmente olham um pouquinho, com dúvidas até para o futuro, fazem algumas promessas, fazem alguns propósitos de revisão de vida, sempre pensando no futuro. O futuro é algo que realmente fascina a humanidade. Daí porque nós temos muitos personagens que acabam rodeando a nossa vida falando no futuro, né? Adivinhadores, videntes, ciganos ou ciganas, né? Pessoas que fazem leitura dos traços da mão, de borra de café, né? Fazem leitura com cartas, né? As cartomantes. Quanta gente não procura esse tipo de pessoa, às vezes tentando saber alguma coisa do futuro, né? O zodíaco, o horóscopo, né? Quanta gente não dedica tempo a ler o horóscopo. Ao longo da história da humanidade, vários personagens já apareceram falando de previsões futuristas, né? O Nostradamus, por exemplo, é um deles conhecido, né? As chamadas profecias de Nostradamus, que fez algumas revelações enigmáticas e angariou grande sucesso. Até hoje se fala disso, embora eram mensagens genéricas e que faziam sucesso perante as pessoas mais incautas, mais desavisadas. Então, sempre bate uma dúvida, e o cidadão comum se pergunta, né? Será que o futuro existe? Será que o futuro existe? Alguns dizem assim, olha, não existem coisas futuras. No futuro, eu olhando hoje para o futuro, ao nada. Né? Eu não posso saber o que é que vai acontecer daqui a 1 hora, ou daqui a 10 dias, né? Ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Eu não tenho o domínio do futuro. Mas, por outro lado, se eu começar a olhar para fatos históricos, coisas que aconteceram, às vezes, na minha própria vida, na vida de pessoas que eu conheço, na vida de personagens históricos, nos relatos que estão na Bíblia e em outros livros sagrados, eu vou começar a perceber que as coisas parecem que não são bem assim, né? Por exemplo, vamos lembrar aqui alguns fatos conhecidos da cultura, da história da humanidade, que dizem respeito a previsões futuristas. A Bíblia narra, por exemplo, a figura de José. José era um dos filhos de Jacó, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi levado como escravo ao Egito, e lá no Egito, por uma série de razões, ele acaba ganhando a confiança do faraó. E, entre outras coisas, ele ganha essa confiança porque ele interpretou os sonhos que o faraó teve e fez uma profecia em relação aos próximos 14 anos que o reino iria passar. 7 anos de abundância, de sucesso, de boas colheitas, etc. E depois outros 7 anos de fome. Porque o faraó sonhava com vacas gordas e vacas magras, e em quantidade de 7 e 7. Ele fez essa previsão e isso foi exatamente o que aconteceu. O Egito, então, confiando na profecia de José, se preveniu durante os primeiros 7 anos, e quando veio a carestia dos outros 7, muitos povos padeceram, e o Egito tinha lá um estoque de alimentos baseado nessa profecia de José. Graças aos conselhos de José, portanto, o Egito conseguiu superar esse momento de fome e de dificuldade. Então, está lá na Bíblia, no capítulo 40 do livro do Gênesis, na Bíblia, esse relato sobre José. Bom, as pessoas, em geral, confiam nos escritos da Bíblia. E José fez ali uma previsão do futuro. Então, já começa a gente a ficar naquela dúvida. Afinal de contas, é possível ou não é possível prever o futuro? Se a Bíblia diz que José previu,
Aí não é só José. Existem vários oráculos, chamados oráculos dos profetas bíblicos, sempre se referindo a fatos futuros. Aliás, o profeta era sempre alguém escolhido por Deus para falar em nome de Deus, por isso que eram chamados homens de Deus, e muitas vezes previam situações futuras. Eram chamadas profecias. A profecia era justamente uma previsão de algo que iria acontecer. E temos a profecia de vários homens, conhecidos dos estudiosos da Bíblia. Profecias de Jeremias, de Ezequiel, profecias de Daniel. Daniel viveu 625 anos antes de Cristo. Falaram sobre a devastação de Israel, falaram sobre a ruína de Jerusalém, falaram sobre a ruína do templo de Jerusalém, que aconteceu em 587 a.C., portanto, muitos anos depois. Falaram sobre o cativeiro na Babilônia, que o povo seria escravo na Babilônia, falaram sobre as ruínas da Babilônia, depois a dominação dos persas, os 70 anos de cativeiro que se seguiram, tudo isso foi profetizado. Eles falaram isso muito antes desses fatos acontecerem. O primeiro livro de Samuel na Bíblia trata de consultas a videntes, e, inclusive, o livro de Samuel diz que isso era um fato corriqueiro. Era comum que o povo procurasse consultar essas pessoas que, aos olhos deles, tinham habilidades para enxergar o futuro. Ainda profecias sobre a vinda do Messias. Nós temos lá os profetas Esdras, o profeta Jó, o profeta Jeremias, Miqueias, Davi, Daniel, Malaquias, Isaías, Zacarias, todos eles fizeram previsões sobre a vinda do Messias. A predição de Noé sobre o dilúvio, aquela alegoria de Noé sobre o dilúvio, Noé fez uma previsão de que o dilúvio ia acontecer, inclusive ele se preveniu em relação a isso, construindo a arca. Depois, mais na época de Jesus, o sonho de José, o pai de Jesus, para que fugisse para o Egito, porque haveria uma matança de crianças e ele deveria salvar, então, o menino Jesus. E ele, acreditando no sonho, então era um sonho premonitório, um sonho adiantando fatos, e ele foge com Maria e com Jesus por Egito. Os primeiros anos da vida de Jesus se dão no Egito, se passam no Egito. Só depois de muito tempo, vários meses, é que eles voltam para a cidade de origem, lá para a região de Belém. Outro sonho relatado na Bíblia é o sonho da mulher de Pilatos. Pilatos é advertido pela mulher de que ela havia sonhado de que um sofrimento sobre um justo ia ser imposto, e Jesus estava ali sendo julgado quando ela avisou Pilatos. Então, a mulher de Pilatos sonhou o fato que iria acontecer depois. Vejam, mesmo com Jesus, nós temos vários episódios de predição do futuro. A pesca abundante. Como é que Jesus sabia que, se os seus apóstolos jogassem a rede do outro lado do barco, eles que não haviam pescado nada a noite toda, como é que eles sabiam que haveria ali uma grande pescaria? Ele estava prevendo um fato que, evidentemente, ainda não tinha acontecido. A predição sobre a vocação dos discípulos. Jesus fala isso para eles, já prevê que Pedro seria o líder daquele grupo. A ruína do templo de Jerusalém, Jesus fala lá no relato do Evangelho de Mateus, falando que aquele templo não sobraria pedra sobre pedra, e a destruição do templo de Jerusalém, à época de Jesus, aconteceu aproximadamente no ano 70, depois de Jesus. Jesus estava prevendo um fato futuro. Jesus falou, antes do acontecimento, da sua entrada em Jerusalém, exatamente como o profeta Zacarias havia profetizado. Jesus adiantou que ele seria traído por Judas. Ele disse isso na última ceia. Ele previa. Judas, evidentemente, não tinha avisado Jesus que ia acontecer a traição. Jesus adiantou o relato de alguma coisa futura. As previsões que Jesus fez no Monte das Oliveiras,
enfim, as referências de Jesus ao juízo final. Então, nós temos vários dizeres de Jesus que também estão relacionados ao futuro. Então, agora eu retomo aquela dúvida inicial. Afinal de contas, pode ou não pode prever o futuro? De início, eu falei para vocês, olha, tem muita gente aí que engana as pessoas, né? Os incautos, os menos avisados, mas, ao mesmo tempo, agora eu já trouxe situações, fatos, que são comprovadamente verdadeiros, estão relatos, inclusive, na Bíblia, e que parece que nos mostra que existe, sim, o dom de fazer certas revelações. Será que não existem, então, pessoas iluminadas, que são dotadas aí de uma espécie de sexto sentido, e que esse sexto sentido pode levar essas pessoas à previsão dos acontecimentos futuros? Seria isso um dom divino? Essas pessoas teriam um dom divino? E por que Deus teria concedido esse dom apenas a algumas pessoas e não a outras, né? Por que motivo será que Deus faria isso? Então, vamos analisar um pouquinho mais, a partir desses fatos, o que é que nós podemos chamar de previsão do futuro? Porque existem várias coisas que são assim próximas e que, na verdade, não são propriamente previsões do futuro. Vejam, nós não podemos confundir previsão, prognóstico, pressentimento e profecias, ou predições propriamente ditas. Por exemplo, na previsão, no prognóstico, funcionam estudos, funciona a ciência, funciona a tecnologia, mas também funciona a intuição. Na parte animal, funciona até o instinto. O animal, às vezes, pressente algo que vai acontecer e esboça um comportamento, né? Às vezes é muito comum, já ouvi isso muito de amigos que têm cães e o cão se movimenta de uma maneira estranha quando ele está chegando e está longe ainda de casa. Vai na janela para esperar ou vai na porta para esperar. Como é que ele sabe que o dono está chegando, né? Existe aí alguma coisa instintiva que está ligada à previsão. Mas veja, a previsão do tempo, a previsão dos terremotos ou dos maremotos, hoje feita até com aparelhos, e que servem, inclusive, para salvar muita gente, porque vão avisando antecipadamente. Olha, dentro de tantas horas vai haver um terremoto, um maremoto. Claro que isso está prevendo o futuro de alguma maneira, mas a partir da ciência, a partir da tecnologia. O médico, quando analisa os seus exames, os exames que ele pediu para você, e faz um diagnóstico da sua doença, o que é que pode acontecer, como é que ela pode evoluir, se vai ter um tratamento satisfatório ou não. Para alguns pacientes mais graves, o médico chega a dizer, você tem mais 2 meses de vida, mais 3 meses de vida. É verdade que nem sempre ele acerta, mas às vezes acerta. Como é que o médico sabe o que vai acontecer no futuro? Ele está se baseando na ciência, no exame. Então, aqui não há propriamente uma predição, não há uma profecia. Há uma previsão, há um prognóstico que são baseados em dados, às vezes até dados científicos. Já a premonição ou pressentimento, ela surge para o espírito como se fosse um aviso. Como se fosse uma advertência, um vaticínio, né? um presságio. Alguém fala assim, olha, eu estou com um mau pressentimento, eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa, e às vezes realmente acontece. Então, essa premonição, essa sensação, pode ser realmente uma advertência sobre um fato que vai acontecer. E como é que isso... O que é que a doutrina espírita nos diz isso? Como é que as coisas acontecem? Por que as pessoas, às vezes, sentem isso? Pressentem que algo ruim vai acontecer. Nós já vimos, por exemplo, relatos de uma mãe que pressentiu um acidente ocorrido com o filho numa rodovia, um acidente de carro, que aconteceu a centenas de quilômetros onde ela estava. Ela sentiu na hora que tinha acontecido alguma coisa com o filho e que era um acidente. Antes que alguma pessoa telefonasse, antes que ela fosse avisada lá por um policial, nada disso, ela pressentiu. Como é que isso acontece? Por que isso acontece? O filho, por exemplo, que pressente o desencarne do pai, o falecimento do pai, que mora em outro país.
mora em outro país. Sente, tem parece que é aquele aviso de que houve ali um problema sério e provavelmente ocorreu a morte daquele ente querido, o desencarne daquele ente querido. Então, vejam que a premonição e o pressentimento, diferente do caso da previsão ou do prognóstico, não é apenas algo baseado na ciência, não é apenas algo baseado na tecnologia, né? Um aparelho como um sismógrafo que registra ondas da Terra e, portanto, prevê que vai haver um terremoto. Aqui não. Já na premonição ou no pressentimento, parece que se tem um aviso, um sopro, né? A predição ou profecia, essas são as mais clássicas, talvez as mais impactantes. Isso tem até um nome difícil, é chamado metagnomia profética. É uma faculdade paranormal de conhecer e de revelar coisas futuras. E são principalmente essas que aparecem lá na Bíblia e que são designadas genericamente como profecias. Nós vamos chamar todos esses fenômenos, principalmente a premonição, o pressentimento, a predição ou profecia, nós vamos chamar de presciência, para entender o que a doutrina espírita nos ensina sobre isso. A doutrina espírita tem uma teoria da presciência. E essa teoria da presciência está exposta numa das obras básicas da doutrina espírita, numa obra chamada A Gênese, de Kardec. Os capítulos 16, 17 e 18 tratam das predições segundo o Espiritismo. É até a terceira parte desse livro, do livro A Gênese. A base, a explicação da doutrina espírita está na razão, na razão. Portanto, busca em premissas estudadas, científicas, a explicação disso. Agora, para que a gente admita os ensinamentos da doutrina espírita, nós temos que partir de algumas coisas que as pessoas precisam já aceitar. Por exemplo, a pré-existência da alma, o espírito já existe antes dessa encarnação, né? A submissão da alma, nós sabemos que essa encarnação é passageira, a vida continua depois do desencarne, as múltiplas existências, então a reencarnação, as várias existências, e, por fim, a comunicação entre encarnados e desencarnados. Se você acredita nesses 4 pressupostos que são básicos da doutrina espírita, vou repetir, que a alma existe antes, que ela vai continuar existindo depois do seu desencarne, do seu falecimento, que nós passamos por múltiplas existências, várias existências, então aqui a questão da reencarnação, e a comunicação entre encarnados e desencarnados. Se você toma isso como fato, vai ficar fácil explicar por que as previsões do futuro realmente podem acontecer. Qual que é a importância dessa teoria? Por que a doutrina espírita se preocupou com isso? Porque para a pessoa desinformada, para o vulgo, digamos assim, o fenômeno cuja causa é desconhecida é tomado por algo sobrenatural, por algo milagroso, por algo maravilhoso. E quando se desvenda a causa, o maravilhoso, o extraordinário desaparece. A pessoa passa a entender por que as coisas acontecem. Ela passa a entender que existe uma lei da natureza que explica aquilo. Como existe a lei da gravidade, como existe a lei da impenetrabilidade dos corpos, existe uma lei que explica isso também. Então, essa é a primeira importância. Outra importância de estudar essa teoria da presciência mostra que o verdadeiro profeta ele é reconhecido por caracteres sérios, pelos seus propósitos, pela sua envergadura moral, para que a gente não saia aí acreditando em qualquer um que faça previsão, ou que resolva ler carta ou ler mão. Veja, não estou negando que algumas pessoas tenham habilidades, mas nós não podemos sair acreditando em qualquer um. O verdadeiro profeta, portanto, é aquele que se apresenta com seriedade, com propósito. Não é para matar a curiosidade de ninguém. É por um propósito. Existe alguma finalidade boa nisso. Outro motivo, a evolução da ciência. A gente vai percebendo que a ciência evolui. E essa evolução eleva também o nosso conhecimento sobre as coisas, e aniquila o crédito dos falsos cristos ou dos falsos profetas.
quando a gente aprende a entender as coisas e como é que as coisas são, essas pessoas levianas, charlatões, que aparecem aí querendo enganar e ganhar dinheiro, inclusive, em cima de previsões, vão sendo afastadas e eu não dou credibilidade, eu não caio nessas armadilhas. Então, é bom a teoria da presciência, a gente entender certinho como é que ela funciona. Quais são as bases dessa teoria? Se são incontestes, eu não posso negar as predições, as previsões, as premonições, é claro que se eu não posso negar é porque esses fenômenos existem e possuem uma causa, a relação causa e efeito. Se isso é um efeito, eu tenho que buscar, portanto, uma causa. Se a relação dessa causa e efeito é uma lei permanente, é uma lei irrefutável, então também esses fenômenos estão subordinados a leis naturais. Não há nada neles de sobrenatural, né? De místico, de misterioso. Existem explicações para isso. Então, Kardec propõe uma comparação muito interessante que vai ilustrar bem por que é possível, em algumas situações especiais, previsões do futuro. Vejam, imagine que alguém está caminhando por uma estrada, percorrendo um caminho pela primeira vez. Essa pessoa não tem nenhum instrumento, ela não tem um relógio, ela não tem uma bússola, ela não tem um GPS, né? Ela está caminhando nessa estrada pela primeira vez e ela sabe que ela vai chegar lá ao fim da estrada, ela sabe o seu destino, ela não conhece o caminho, né? Mas ela sabe para onde ela quer ir. Ela pode ter apenas a imaginação do que possa acontecer com ela nesse caminho. Ela sabe que caminhando por certa estrada, indo em tal sentido, eu vou chegar, por exemplo, em tal vila, caminhando, né? Ou em tal cidade. Mais do que isso, ela não sabe, né? Ela é capaz de calcular, talvez, se ela vai chegar cedo ou tarde, dependendo da velocidade que ela está imprimindo, se ela está correndo, se ela está andando mais rápido ou mais devagar. Mas ela não é capaz de divisar de antemão, de perceber, já de ter um pré-conhecimento sobre os acidentes do caminho. Ela não sabe se vai ter subidas ou descidas, porque ela nunca passou naquele caminho. Ela não sabe se vai ter lá na frente um rio, uma ponte, um brejo para ela atravessar. Ela não sabe se vai ter um bosque ou um precipício no caminho. Não sabe, ela nunca passou naquela estrada. Ela não sabe se vão ter pontos de parada, se vai ter uma fonte de água para ela saciar a sede. Ela não sabe se ela vai encontrar árvores frutíferas no caminho. Ela não sabe se vai ter algum saqueador, algum ladrão ali à espreita, esperando ela passar. Ela não sabe. Ela nunca passou nesse caminho. Tudo isso, para ela, pertence ao futuro. Tudo isso a ela pertence ao futuro. Mas vejam que tudo depende também de pontos de vista ou de referência. Vamos imaginar que ele olhe lá, ele vê lá adiante uma pedra, ele vê lá adiante um povoado, ele tem ali algumas referências, para tirar todas as referências, o povoado, a pedra, um bosque, uma árvore lá adiante, ele fica completamente no vácuo. Ele não vai conseguir sequer fazer uma medição do tempo que ele vai levar ou não. Agora, suponha que, a par desse homem que está andando no caminho, tem um outro homem colocado sobre uma montanha, um morro, uma montanha. Lá de cima, esse homem está avistando o caminhante, a pessoa que está lá seguindo. E essa pessoa que está lá no monte, ela consegue ver tudo. Ela está vendo a curva, ela está vendo o rio, ela está vendo a pedra que está lá longe, que o outro nem conseguiu enxergar ainda. Ela está vendo o salteador que vai aparecer lá na frente, que ela vai poder ser surpreendida. Ela está vendo lá a fonte de água, que o outro pode imaginar que vai encontrar, mas ainda não encontrou, porque ele não conhece o caminho. Vejam, para o homem que está na montanha, é presente aquilo que para o caminhante é futuro. O homem que está na montanha olha aquilo como uma situação presente. Esse observador conhece de imediato tudo aquilo que para o caminhante é desconhecido. Ele está lá na montanha e já percebe coisas que, para esse que está andando, ainda são desconhecidas, portanto. Se esse cara da montanha, se esse observador,
descer rapidamente da montanha, for ao encontro do viajante e narrar tudo o que está à frente, tudo que ele já viu, advertindo, por exemplo, dos riscos, do que vai acontecer, dos perigos, ele estaria fazendo o quê? Ele estaria desvendando o futuro para o caminhante. Né? Ele estaria dizendo para o caminhante coisas que ainda não aconteceram, mas que poderão muito provavelmente acontecer. Ele está falando do futuro. Pois vejam, essa é exatamente a presciência por revelação dos espíritos. Os espíritos são livres da matéria, e eles são como o homem da montanha. Eles não sofrem as mesmas limitações de tempo, de espaço que os encarnados sofrem. Eles possuem, portanto, a licença dos fatos, do desenrolar dos acontecimentos, das coisas que poderão acontecer no seu caminho. Essa visão, atenção, essa visão é tanto mais depurada quanto maior for o grau de elevação espiritual desse espírito. A superioridade desse espírito é que vai determinar se isso pode acontecer em dias, em meses, em anos, em décadas, até em milênios. Espíritos muito evoluídos poderão olhar lastros muito grandes da história. Poderão predizer coisas que vão acontecer em 50 anos, em 100 anos. Espíritos muito mais elevados, espiritualmente mais elevados. Aquilo que for futuro para o homem da Terra, ou até para os espíritos inferiores, para ele, um espírito mais evoluído, é presente. É presente. Então, quando ele está te narrando, ele está vendo como se estivesse vendo lá da visão da montanha. Nessa condição, portanto, um espírito pode dizer que tal acontecimento acontecerá em tal época, te dar detalhes sobre o que vai acontecer, fazer previsões sobre o que vai acontecer. E você está ouvindo aquilo, às vezes pela boca de um médium, às vezes por um relato, uma voz direta, por um sonho, por um pensamento, por uma intuição. Para você, aquilo é uma previsão do futuro, mas que a espiritualidade está revelando para você. O espírito ao lado do encarnado é como o vidente ao lado do cego. Essa frase é do livro da Gênesis, lá do item 8 do capítulo 16 da Gênesis. O espírito ao lado do encarnado é como o vidente ao lado do cego. Essa previsão pode ou não ser revelada, e o espírito evoluído, o espírito adiantado, ele só vai fazer essa revelação se ela for útil, se ela for importante. Como é que os espíritos agem para revelar o que é útil e o que é importante para você? Agem primeiramente pelo pensamento. O pensamento é um elemento nobre, é um modelador das ações dos espíritos. Através dos chamados fluidos etéreos, há uma comunicação entre encarnados e espíritos desencarnados, através do pensamento. O pensamento, então, é uma sintonia, e essa sintonia é um canal que permite a revelação de coisas assim, principalmente pela intuição, porque soprou ali no seu ouvido um fato que aconteceu à distância, porque revelou alguma coisa que você só saberia pelas vias normais muitas horas depois. Lembram lá da questão 459 do Livro dos Espíritos? A pergunta é assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, a doutrina espírita nos traz esse esclarecimento na questão 459. Outro modo de revelação é através dos sonhos. É, inclusive, um meio muito comum. Não é nem necessário um sono completo, basta um certo torpor, alguns instantes de trégua do corpo fluídico, do perispírito, que se desdobra do corpo físico e entra em contato com a espiritualidade. E nesses sonhos pode receber revelações. Nem sempre nós temos lembrança desses sonhos, mas às vezes temos, sim, daquilo que o espírito nos revelou, daquilo que o nosso espírito desdobrado viu ou sentiu em outros ambientes, e aquele sonho premonitório acaba sendo uma revelação de um fato futuro.
Existem outras maneiras pelas quais a espiritualidade age, né? Laços fluídicos, por exemplo, entre parentes, ligações afetivas espirituais, um aviso de um espírito protetor, do seu anjo guardião, pode ele estar ali te influenciando, te dizendo, ou levando alguém a te dizer alguma coisa nesse sentido, né? Espíritos que acompanham um núcleo familiar, são espíritos da família. Apelos extremos de alguém que está desencarnando e, naquele momento, faz uma evocação para a mãe, para o pai ou para um filho, e aquela evocação é uma energia que se espalha e que atravessa qualquer distância. Então, às vezes, o próprio encarnado, por esse apelo extremo, consegue fazer uma comunicação de um fato que você ainda não sabia e que acabou de acontecer. Por que os espíritos não revelam tudo o que a gente quer saber? Por quê? Vejam, o espírito evoluído, ele fará revelações se de fato aquelas revelações, como eu disse, forem úteis, forem importantes para o seu aprimoramento espiritual. Para o aprimoramento espiritual da pessoa que vai receber aquela mensagem. Com isso, eles auxiliam na nossa jornada evolutiva. Às vezes auxiliam até uma comunidade toda, às vezes até uma humanidade toda com isso. Então, não acreditem muito que as coisas não possam acontecer apenas por curiosidade, apenas para satisfazer o seu bolso, as suas conveniências. Né? As revelações desse modo, normalmente, elas são espontâneas. Você nem foi atrás delas, elas acontecem espontaneamente. Então, descarte as revelações que são fúteis. A futilidade, coisas sem real utilidade, normalmente podem partir de espíritos levianos. E espíritos que vão se divertir com o terror que vão provocar com aquela notícia, ou com a decepção que você vai ter com a não realização daquilo que eles adiantaram. É preciso, então, ter cuidado. Lembram que a doutrina espírita nos mostra que existem várias categorias de espíritos. Né? Existem os espíritos puros, existem os bons espíritos e existem os espíritos imperfeitos. E entre esses espíritos imperfeitos estão lá os levianos, os pseudo-sábios, os perturbadores, os zombeteiros. Esses podem se valer da sua vontade de querer saber, porque você fica perguntando muito, e eles acabam te dando uma resposta que é uma mentira. E você teve sim uma revelação espiritual, mas não uma revelação espiritual verdadeira. Outra coisa importante, será que tudo que os espíritos nos dizem realmente vai acontecer? Mesmo aquilo que os espíritos bons nos disseram vai acontecer? Não, às vezes é uma advertência. Ele está justamente dando um aviso para que você corrija a rota, para que você impeça que aquele acontecimento venha a se efetivar. Então, nem sempre vai acontecer. Pode ser justamente com o propósito de não acontecer. Por fim, vamos lembrar aqui da presciência ou da predição de encarnados para encarnados. Para que você pense bem na hora de procurar vidente, cartomante, né? Aquela que vai ler lá a sua sorte a partir das cartas do baralho, ou coisa assim. A doutrina espírita nos diz o seguinte: é até possível predições de um espírito encarnado em relação a outro, mas são raríssimas. São raríssimas. A presciência, normalmente, é uma faculdade inerente ao estado de desmaterialização. São espíritos desmaterializados, esses que se encontram na posição da montanha, numa posição privilegiada. A encarnação amortece essa capacidade. Não anula completamente, né? Porque a alma não fica só encerrada no corpo físico como se fosse uma caixa. Durante o sono, por exemplo, nós temos desdobramentos, né? Mas num grau assim muito menor da possibilidade de fazer revelações. Então, a comunicação durante a vigília, não durante o sono, é muito mais rara ainda no mundo material. Então, é preciso lembrar daquela advertência de Jesus: cuidado com os falsos profetas. Eu acho que com isso nós trouxemos aqui alguns elementos para que vocês reflitam sobre essa questão do futuro, sabendo que é possível, mas temos que ter muito cuidado para entender bem quando ela é útil, quando ela é verdadeira e qual o propósito da revelação disso. Beto, está com você. Ok, Raul, muito obrigado. Nós ouvimos aí e vimos, né? Raul Franco
desdobrando para todos nós, amigos e amigas do Momento Espírita, o tema dessa manhã de domingo, por sinal interessantíssimo, é possível prever o futuro? Daqui a pouquinho a gente volta com o Raul, porque nós temos algumas perguntas inerentes à exposição dele que nós gostaríamos de fazer. Agora nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje. E a mensagem que nós ouviremos a partir desse instante é do Espírito Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, e o título é Renúncia. Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Renúncia. Contempla a criança que nasce e recorda a condição de carência a que a portaste no mundo. Não era senão o minúsculo viajor, destituído de todos os recursos, a valer-se do sacrifício materno para abordar a embarcação frágil do berço, iniciando a viagem no oceano da experiência terrestre. Nem vestimenta, nem pão, nem dinheiro, nem títulos. É preciso lembrar algumas vezes a nossa posição de usufrutuários da terra, quando lhe envergamos o veículo físico, a fim de que não venhamos a viver entre os homens no falso regime da apropriação indébita. É por isso que Jesus, a cada passo do ministério divino, ensinou a renúncia e exemplificou-a, desassombrado e humilde, da manjedoura de palha à cruz da morte. Honra teus pais e ajuda-os quanto possas. Isso é simples dever. Entretanto, não te ensombre o coração a tirania de exigir-lhes a adesão ao teu próprio caminho. Ama a tua esposa ou ao teu esposo, aos teus filhos ou aos teus afeiçoados e amigos. Isso é obrigação na luta diária. Contudo, não lhes imponhas o teu modo de ser e de ver, porquanto cada criatura respira no degrau de evolução e entendimento que lhe é próprio. Estudando o Evangelho, não ouvides a lição do reino de Deus, que, segundo o Senhor, não se encontra aqui ou acolá, mas sim em ti mesmo, portas adentro do próprio Espírito, nos mais íntimos refolhos da consciência e do coração. E, renunciando ao capricho de padronizar as opiniões e preferências daqueles a quem amas, pelo estalão de teus próprios pontos de vista, aprenderás que deixar alguém, isso ou aquilo, por amor do Cristo, é servir com mais devotamento a todos os que nos cercam, deixando de lado os nossos desejos e exigências para, em suprema fidelidade a Deus, perseverarmos valorosos e firmes na obra do bem até o fim. Espírito Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, do livro Irmão. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, a partir desse momento nós saberemos o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos região em nosso Momento Notícia. Projeto Cuidando do Luto. A partir do próximo mês de fevereiro, a USE de São Carlos inicia o projeto Cuidando do Luto, com a proposta de acolher todos os irmãos e irmãs para enfrentarem juntos o luto pela volta de um ente querido à pátria espiritual. Todas
às segundas-feiras com 2 turmas, às 15h30 e às 19 horas. A USE fica na Rua Padre Teixeira, 1806, esquina com Rua 9 de Julho, no centro de São Carlos. Mais informações pelo telefone WhatsApp DDD 16 3307 5495. Projeto Cuidando do Luto na USE de São Carlos, início dia 6 de fevereiro. O projeto Cuidando do Luto acontece também no Centro Espírita Nosso Lar, às quartas-feiras, com 2 turmas também, às 15h30 e às 19 horas. O Centro Espírita Nosso Lar fica na Rua Benjamin Constante, 227, no bairro Boa Vista, em São Carlos. Informações também pelo WhatsApp, DDD 16 992680021. Projeto Cuidando do Luto no Nosso Lar a partir de 1º de fevereiro. Projeto Cuidando do Luto, juntos, enfrentando o luto de forma acolhedora. E vem aí a Conresp 2023 em São Carlos, a Conresp Confraternização Regional Espírita, evento que acontece anualmente em toda a região de Ribeirão Preto, ou seja, Ribeirão Preto e cidades circunvizinhas, em 2023 será sediada pela cidade de São Carlos. Este ano, o tema central será Moral Cristã e os Laços de Família com os palestrantes Jorge Elahat, Adeilson Salles, Nazareno Feitosa, Célia Diniz e Cláudia Navarro. Dia 10/2, noite de sexta-feira, e dia 12/2, manhã de domingo, a Conresp será totalmente online, sem a necessidade de inscrição. Porém, no dia 11 de fevereiro, no sábado, será presencial, aqui em São Carlos, com palestras, rodas de conversa e apresentação artística. Inscreva-se, entra na página do Facebook da USE de São Carlos, use União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e você encontrará o link para se inscrever. Para maiores informações, você pode também ligar para a USE, fone 3307-5495, ou enviar uma mensagem, pois esse número é também o WhatsApp. E seja bem-vindo à Conresp, Confraternização Regional Espírita 2023. Clube do Livro da USE de São Carlos e região. Faça a sua assinatura no Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região e receba mensalmente um livro espírita em sua casa ou no endereço que você designar por apenas R$20. O Clube do Livro, nesse mês de janeiro, está distribuindo o livro Romance de uma Rainha, uma envolvente história ditada pelo espírito J.W. Rochester. Faça a sua inscrição, ligue DDD 16 3307 5495 ou envie também uma mensagem, pois esse número, como já dissemos, é também o WhatsApp. Ou faça a sua assinatura presencialmente na USE, na Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro da cidade de São Carlos. Horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. E agora, momento de gratidão nossa para vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que ao longo dessa semana se manifestaram, fazendo comentários a respeito do programa de domingo anterior, curtindo, compartilhando o programa através do Facebook e do YouTube da USE e compartilhando também através do nosso WhatsApp, DDD 16 993161147, se manifestando, melhor dizendo, através do nosso WhatsApp. Lembrando que nós agradecemos os compartilhamentos que vocês estão fazendo, porque todos os domingos nós enviamos para vocês o link do YouTube do programa. Todos aqueles que estão cadastrados no WhatsApp do Momento Espírita recebem o link para assistirem o programa. Se não puderem, no domingo, às 8h30 da manhã, das 8h30 às 9h30, como nesse horário que nós estamos aqui, posteriormente, ao longo do próprio domingo, em dias consecutivos, porque o programa ficará ali no YouTube, como também fica no Facebook da USE. E nós agradecemos quando vocês compartilham esse link com seus amigos e familiares. Temos solicitado a todos vocês, e vocês estão fazendo, nós recebemos as informações, os comunicados de vocês que estão compartilhando, e que o programa está chegando a várias outras cidades ou outros estados, a familiares e amigos que se interessam também por tudo aquilo que o Momento Espírita apresenta, porque, na realidade, o Momento Espírita tem a intenção maior de levar a todos os irmãos e irmãs
o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita. Então, quanto mais irmãos e irmãs puderem ter acesso, melhor, evidentemente, para todos nós, não é? Então, muito obrigado de coração por compartilharem o programa nos auxiliando de uma maneira que nos deixa assim com os corações realmente plenos de gratidão por todos vocês. Então, nosso muito obrigado a vocês que se manifestaram essa semana. O Wilson Rossi, Washington do Morumbi, Vina Baroni, Valda Aracium, Tânia Campos, Sueli Batista, Silvia Scali Piassi, a Silvia, moradora no centro, Sérgio e Márcia Bufa, também do centro, Rose da Redenção, Rosângela Ferreira Santos, do Jardim Medeiros. Obrigado também a vocês, Ricardo Morales, Regina Maurício do Castelo Branco, Olívia Serbi, Norberto do Azulville, Neide Souza da Vila Jacobucci, a Nádia, a Mônica Moreira Mineto, a Miltinho Carvalho da Vila Monteiro, Mércia do Cruzeiro do Sul, Marinês Lotúmulo, Marilisa Silva Camilo, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Conceição da Vila Monteiro, a Maria lá da vizinha cidade de Ibaté, Márcia Faitanini do Mirante da Bela Vista, Juliano Delcim, José Carlos Manfré, José Carlos Espim da Vila Neri, a Inês da cidade de Campinas, sempre presente, se manifestando aqui no Momento Espírita, Imaculada de Almeida do Jardim São Carlos, Ilva Alves Siqueira, Helena Andretta, Fernando Colombera do Parque Primavera, Fátima Rossetti, Elizabeth do Douradinho, Diego Messias, Cristiane da Redenção, Cleuzeli Pereira Bahia, Cleusane Grisoli do Cruzeiro do Sul, Cidinha Mazo, Celso do Jockey Clube, Carol Duarte, Carlos Venturini, da cidade do Raul, Éder Araquara, sempre presente aqui no Momento Espírita, Carlos Alberto Andreucci, Cândida Laranhoá, Antônio Ósio Júnior, da Vila Neri, Ângela Zoro, Zenon Nunes, Alexandra Camargo, Adeleuza da Vila Pelicano, dentre tantos outros irmãos e irmãs. Muito obrigado de coração a todos vocês. Por gentileza, hein? Mais uma vez pedimos, continue compartilhando. Muito obrigado. Muito bem, nós dissemos para que o Raul permanecesse aí sentadinho na cadeira de convidado do Momento Espírita nessa manhã de domingo, porque nós temos alguns questionamentos, algumas perguntinhas a fazer você, Raul, a respeito do tema que você abordou. A primeira delas, né, é o seguinte, né? Nós, né, os brasileiros, claro que em outros países também, mas vamos falar dos brasileiros, somos muito ligados, né? Numa loteria, num joguinho, não é? Numa aposta, não é? E ficamos muitas vezes sonhando em resolver todos os nossos problemas ganhando na loteria. Bom, diante do que você colocou, já da possibilidade de espíritos, não é? Adiantarem certas coisas que vão acontecer no futuro, a pergunta vem: os espíritos não poderiam nos ajudar nisso? Com certeza, muita gente já deve ter feito esse pedido, né? Olha, eu pedi a Deus que me revele os números da Mega Sena, que me indique qual é o número do bilhete da loteria, os jogos da loteria esportiva, enfim. Deve ter muito pedido desse, porque a gente, ainda muito ligado à matéria, a gente acredita que a solução dos nossos problemas está nisso, né? Mas vejam, a espiritualidade enxerga a nossa vida e os nossos propósitos de uma maneira muito superior, né? Quem é que disse que se eu ganhar na loteria, meus problemas vão ser resolvidos? Será que eu não vou ter problemas adicionais? Problemas muito maiores provocados por um excesso de dinheiro, né? Será que eu não vou perder a oportunidade de me preparar melhor, de me esforçar, de me empenhar e, portanto, de crescer espiritualmente, material e espiritualmente, pelo meu esforço, do que simplesmente eu receber uma bolada de dinheiro sem fazer absolutamente nada, né? Essa recompensa da inércia, será que é alguma coisa realmente boa para mim? Nós falamos que os espíritos que são mais ponderados, eles podem nos avisar sobre coisas que são boas, que são úteis, que são importantes para o nosso aprimoramento espiritual. E que, normalmente, esse aviso é espontâneo, Portanto, se eu estou pedindo e ninguém me revela nada, nenhum espírito me diz quais são os números da Mega Sena, etc., é para eu deduzir que a espiritualidade acha que isso não é importante para mim. Não é importante. Agora, olha, eu insisto numa coisa. Se você continuar a fazer esse pedido de ser
premiado com a solução da sua vida pelo dinheiro e com fórmulas mágicas para ganhar sem fazer nada, você vai encontrar espíritos levianos que vão brincar com você, né? E vão fazer com que você jogue uma quantia muito grande de dinheiro em tais e tais e tais números, etc. E você vai acreditar até que está fazendo isso por uma grande revelação e para ficar milionário. E vai ter uma decepção muito grande, porque o seu prejuízo tende a aumentar. Esse dinheiro que você poderia usar para uma coisa muito mais útil, você vai acabar despendendo em jogos por intuição de espíritos zombeteiros, de espíritos que vão se aproveitar da sua ingenuidade e da sua insistência em pedir alguma coisa que verdadeiramente não é boa para você. É interessante essas colocações suas, são interessantes essas colocações, por conta de que a situação ou situações descritas a respeito do pai do Chico Xavier, porque o pai do Chico Xavier, família humilde, muitos filhos, uma dificuldade danada, né, para a sobrevivência da família, ele era vendedor de bilhetes de loteria, né? Era muito comum bilheteiros, antigamente principalmente, percorrendo, né, os pontos da cidade e abordando as pessoas, oferecendo bilhetes de loteria, não é? E eles passavam muitas dificuldades materiais, né? E a descrição, aí, citação de situação ou situações onde o pai do Chico, né, que não tinha, né, todo esse conhecimento espírita ou espiritual que o Chico tinha, e dizia para o Chico: ô Chico, fala aí para os seus espíritos, dá uma mãozinha aí, diz para nós que número que vai dar aí, essa semana e tal, para resolver os nossos problemas, né? Então, decididamente, se esse fosse o caminho, imagina, era Chico Xavier, né? Se o Raul diz que quanto mais evoluído o espírito, mais possibilidade ele tem de descortinar mais adiante o futuro, não é? Imagina a envergadura dos espíritos que se manifestavam através de Chico Xavier. E Chico Xavier, né, aquela brejeirice mineira, dava uma risadinha, falava: pai, não dá. Ô, Raul, uma outra perguntinha, né? Muitas vezes nós sonhamos, né? Estou generalizando, né? E ficamos preocupados ou, de repente, muito felizes, afoitos, né, com sonhos que nós temos. Todo sonho com acontecimentos futuros é um aviso? Veja, eu escuto muito relato de sonho. Tem gente que reclama que nunca sonha, ou que nunca lembra do que sonha, né? Na verdade, todos nós sonhamos. O que nem sempre temos é recordação dessas experiências. E eu vejo de maneira até muito curiosa que as pessoas fazem associações assim: olha, sonhou com água limpa, isso é lágrima. Sonhou com água suja, isso pode ser desgraça. Então não pode sonhar com água, né? Nem limpa, nem suja, não pode sonhar com água. As pessoas acabam fazendo deduções que não tem lógica nenhuma, fogem completamente da razão. E mesmo se for um sonho premonitório, pode ser uma revelação, um aviso, né? Não necessariamente é alguma coisa que vai acontecer. Eu sonhei que o meu pai ou a minha mãe vai desencarnar, ou que o meu filho vai ter um acidente, né? Será que realmente isso vai acontecer? Bom, a finalidade pode justamente ser de advertência, para que você redobre os cuidados em relação a isso, para que você procure ajudar essa pessoa, que às vezes você está esquecendo dela, né? Para que você cuide mais de um relacionamento ou de um veículo que você ia dar de maneira mais descuidada, agora você vai dar com uma certa advertência. Quer dizer, nem todo sonho premonitório é alguma coisa fatalística. Você sonhou e vai acontecer. Além disso, a gente precisa distinguir muito bem o sonho real, que é o sonho espiritual, que é um contato com a espiritualidade, do sonho que é psicológico, do sonho que é fisiológico. Tem sonhos que são apenas desdobramentos do nosso dia a dia, do nosso cansaço, da nossa imaginação, e eles não têm absolutamente nada de real ou de premonitório. Sonha coisas que não têm lógica, que são absurdas. Esses são sonhos explicados pela fisiologia, não pela espiritualidade. Então, também tem que fazer essa distinção. A doutrina espírita traz muito estudo, muito relato, muito material sobre sonhos. Procure conhecer melhor, para não ficar fazendo aí
constatações ou conclusões precipitadas a respeito dos seus sonhos. Interessante que o Richard Simonetti, uma oportunidade nós lemos em um dos livros dele, ou numa crônica que ele fez, simplificou bastante e facilitou o entendimento. Nossa, o Richard Simonetti, um autor de livros espíritas, que tinha um conhecimento muito grande da doutrina espírita, viajava pelo Brasil e, quiçá pelo exterior, fazendo palestras, né? Já desencarnou. E o Richard Simonetti, nós lemos dele, em um dos livros, uma crônica, não é? Que ele fez assim, simplificou bastante o entendimento, para o nosso entendimento a respeito dos sonhos. Diz ele, e eu gostei muito dessa forma simples como ele explicou. Existem os sonhos psicológicos, espirituais, ou sonhos, como é que ele chamava? Provocados por alguma coisa que acontece no ambiente físico naquele momento, não é? Sonhos fisiológicos, acho que era isso, fisiológico, oriundos de outras situações, né? Sonhos com relação a preocupações e sonhos de fatos que realmente aconteceram enquanto nós estávamos, como espíritos imortais que estamos, desdobrados do corpo físico. Então ele disse assim, o sonho fisiológico é o seguinte, está um frio danado, de repente você está com 3 cobertores em cima de si, você se vira na cama e de repente bate um ar gelado em você. E, de repente, por conta disso, você sonha que você está no meio da neve, ou que você está no meio, perto de um rio, e está muito frio, a água está gelada, que seria o sonho fisiológico. Ele fala que um outro sonho pode ser oriundo de nossas preocupações. Sei lá, vou dormir preocupado que o meu aluguel está atrasado e sonho que o dono da minha casa está ligando, falando, se não pagar, eu vou pedir despejo de vocês. Seria oriundo de preocupações que nós alimentamos ao longo do dia a dia. E, finalmente, o sonho espiritual, vamos dizer assim, não é? Eu não me lembro os termos que ele usava, mas é aquela situação em que você desdobra do corpo, conversa, por exemplo, tem um contato com um familiar, um ente querido desencarnado, e ao voltar ao sonho fica com aquela sensação agradável, ter revisto o estado com seu pai, com sua mãe, seu avô, sua avó, enfim, um ente querido desencarnado, que na realidade aconteceu em desdobramento do corpo físico, só que você traz um tanto quanto fragmentado, né, da memória do perispírito para a memória do nosso corpo físico. Eu achei muito interessante, ele dividiu em 3 tipos de sonho, deu uma explicação assim, bastante fácil de entender. E eu digo isso, Raul, porque ao longo desses mais de 18 anos do Momento Espírita, uma das perguntas durante muito tempo mais recorrente era a respeito de sonhos, né? Então foi interessante essa abordagem e esse esclarecimento a respeito. Vamos falar agora de horóscopo, né? Tão comum. Tem gente que não sai de casa sem ler horóscopo, seja no jornal, na revista, ou buscar na internet, enfim. O horóscopo, que preocupa tanto as pessoas, muitas vezes muda até o comportamento da pessoa no dia a dia, por conta do horóscopo dela que ela viu, que ela leu, não é? Tem alguma coisa de espiritual em termos de previsão de futuro, o horóscopo? Veja, com todo respeito às pessoas que estudam a astrologia, os signos, né? Os planetas ascendentes, a influência das marés ou dos astros, etc., o horóscopo não é uma ciência. Não é uma ciência. Para os cientistas, inclusive, o horóscopo não passa de uma superstição, né? Porque, em geral, eles se firmam em afirmações genéricas que podem servir para qualquer pessoa. Existem até editores de jornal que estão incumbidos de usar o mesmo texto que no mês passado estava lá em Áries, agora esse mês ele está em Touro, ou ele está em Gêmeos. O mesmo texto. Se joga com aquilo são coisas que são tão generalizadas que serviriam para qualquer pessoa. Então, nós não podemos negar a influência da Lua, das marés sobre o planeta de uma maneira geral. Claro, como somos influenciados pelo Sol, pelas tempestades, pelos terremotos, claro, existem influências. Agora, dizer que isso determina fatos futuros, que isso influencia o campo espiritual ou moral das pessoas, para dizer que a pessoa vai ser de um jeito ou de outro apenas porque nasceu em determinado dia do signo A
ou de determinado dia do signo B. Isso não tem nenhuma base científica e muito menos ligada à espiritualidade, né? O que pode acontecer é que espíritos que influenciam continuamente a nossa vida acabem usando do horóscopo, aquele que você habitualmente lê, para te mandar um recado. Isso é possível. Se os espíritos podem usar de um filme, pode usar de um amigo, pode usar de um telefonema, pode usar de um texto que você leu para te dizer alguma coisa, não podem usar também do texto de um horóscopo para te dizer alguma coisa? Isso pode até ser, mas vejam, isso não tem nada a ver com o horóscopo, tem a ver com a espiritualidade que usa dos vários instrumentos para te atingir ou para chegar até você. Então, não há base nenhuma na doutrina espírita a respeito de horóscopo ou de previsão do futuro com base nele. Muito bem, Raul, nós estamos nos aproximando do encerramento do programa. Mais uma vez, nós queremos te agradecer a gentileza de aceitar o nosso convite e te deixar à vontade para as suas colocações finais. Bom, mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um momento muito, muito prazeroso, muito, muito gratificante, né? E fazer uma recomendação para todos aqueles que acompanham o programa, que criem o hábito da leitura e do estudo da doutrina espírita. Isso é importante que você tenha habitualidade. Eu tenho visto com muito pesar que as pessoas não leem. As pessoas, em geral, têm preguiça de ler, se incomodam, falam que não tem hábito. Comece lendo uma página por dia ou por noite. Comece lendo um conto. Nós temos aí contos, histórias, romances. Comece lendo aquelas coisas mais básicas, talvez até mais doces, mais fáceis de leitura, mas não abandone o propósito do estudo da doutrina espírita habitualmente. Leia lá uma pergunta, 2 perguntas do Livro dos Espíritos, toda noite, todo dia, talvez antes de dormir. Esse hábito de ter um contato com uma literatura superior antes de dormir determina, às vezes, por onde é que você vai andar depois do desdobramento durante o sono. Tem muito a ver. Você está se preparando para visitar lugares melhores e para receber melhores orientações. Então, não perca a oportunidade da leitura sistemática, crie esse hábito, adquira livros espíritas, faça isso como o seu dia a dia. Isso é muito importante. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e peço a Deus, em favor de todos, que nos ajudem a não só ficar no intelectualismo, mas transformar esse aprendizado todo em atos concretos de vida e de exemplo da mensagem de Jesus, vivida concretamente no nosso dia a dia. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, Raul. Que Jesus te abençoe por mais essa colaboração para com o Momento Espírita. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa. Presentes nessa manhã de domingo, diante dos microfones e das câmeras do Momento Espírita, esse que fala Beto Bittencourt, nosso convidado de hoje, Raul Franco, que abordou interessantemente o tema É Possível Prever o Futuro? Nós queremos agradecer a nossa produção também, ao Marcelo Joia e a Suzana Miune, que dos bastidores, via de regra, cuidam da transmissão do programa. Nossos agradecimentos à Amanda, a Nilzeli, a Estela Martins, ao Clemente, que colaboram com a divulgação, ao André, que cuida da edição do programa, e a todos os voluntários que colaboram para que o Momento Espírita chegue até vocês. Até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Lembrando, através das redes sociais, Facebook, use o nome das Sociedades Espíritas de São Carlos. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite lá na busca Momento Espírita Use São Carlos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!